tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura. Finalmente eu venho hoje falar com vocês a respeito de Pedro Páramo, do escritor mexicano Juan Rulfo. Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem de sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm ajudado dessa forma. Este livro há tanto tempo prometido aqui no canal, ao qual eu sempre me refiro de um modo ou de outro, principalmente quando do lançamento desta nova edição mais bonita, mais encorpada pela editora José Olímpio. Eu li finalmente nesta semana, mais especificamente ontem, Sexta-feira Santa. Acho até que é um livro apropriado para esse dia de um certo modo. E venho aqui compartilhar com vocês a minha experiência de leitura, as minhas percepções, indagações e perplexidades. Este é um livro muito singular. Desde logo eu posso dizer que eu gostei. Obviamente percebo a qualidade da obra, que se trata de algo fora do comum, mas definitivamente não posso dizer que essa obra me tocou lá no fundo do coração, assim, que se tornou uma obra cara para mim. Porém, eu sinto, e pelo que eu ouvi dizer, isso confirma a minha percepção, que de fato, numa primeira leitura, a reação é só de perplexidade mesmo. É nas muitas releituras que o livro permite que ele vai, talvez, nos conquistar no plano mais afetivo. E é complicado falar sobre este livro, mesmo que seja aí nessa chave das perplexidades, no sentido dos spoilers, da antecipação do que o livro trata. Primeiro, porque é um livro curto, ou seja, muito do que eu falar já vai revelar sobre o livro. Porém, este é um livro que eu nem sei se esse conceito que nós empregamos por aí de spoilers, de descobrirmos coisas que seriam surpresas narrativas, se isso se aplica aqui. Na verdade, eu acredito que não. Eu já sabia do que poderia ser considerado um spoiler desse livro, mas na verdade é algo que um leitor atento já vai perceber logo nas primeiras páginas e que não constitui o cerne do livro. Então, este é um livro que, apesar de ter acontecimentos, não é um livro de descobertas, de surpresas, de uma narrativa singular. E nem é um livro em que a forma que eu poderia dizer aqui para vocês qual é que ele assume, seja uma surpresa, apesar de ser um de seus elementos principais. Ele é um livro que, apesar de tudo o que eu for dizer aqui, por mais que seja pormenorizado, não vai esgotar o livro. Tanto é assim que eu o li e ainda preciso reler para compreendê-lo melhor. Então é um livro de sensações. Ele é um livro de insights. E ele é um livro que desperta coisas em você, Desperta insights. Então, nesse sentido, não há falar em spoilers. E mesmo que eu conte aqui a história inteira na medida do possível, as suas sensações vão ser únicas quando ler, porque isso só é possível obter com o livro em mãos, com as exatas frases, as exatas sequências, os exatos silêncios, as exatas perplexidades no ritmo em que elas vão sendo apresentadas aqui pelo Juan Rulfo. Então, deixo aqui o meu recado. Eu nem sei onde começa e onde terminam os spoilers deste livro. Este vai ser um vídeo muito livre. Se você for muito sensível a essa questão, então não assista. Mas eu diria para você que este, na verdade, não é um conceito que se aplique a este livro de spoilers, mais do que a qualquer outro livro. Este livro conta com um prefácio muito bom
escrito pelo tradutor, que é o Érico Nepomuceno, que é um grande especialista em língua espanhola, em literatura latino-americana, e também ele um escritor de literatura de ficção brasileiro. E nesse prefácio nós já vamos tendo as nossas expectativas, que já são grandes em relação ao livro, elevadas assim à máxima potência, porque a fama deste livro é quase uma unanimidade, e o espanto, a adoração, a fertilidade em relação à literatura latino-americana que veio depois, são todas assim coisas realmente muito admiráveis. E a vida e obra do Juan Rulfo são ainda mais singulares na medida em que o Juan Rulfo pouquíssimo escreveu. Além deste livro, que é pequenininho, olha, tem 168 páginas, mas assim, numa letra até bem grande, ele escreveu alguns contos, 16 ou 17, a depender da forma como são distribuídos, e de coisa completa, basicamente só isso. Mas só isso foi suficiente para ele ser considerado um dos maiores escritores mexicanos de todos os tempos e um dos maiores escritores do século XX. Uma unanimidade entre todos os grandes escritores latino-americanos e de fora da América Latina que vieram depois. Então, eu creio que esse prefácio é muito interessante, não só porque eleva as nossas expectativas, o que talvez nem fosse tão bom, mas porque ele nos faz perceber que esta obra é sim grandiosa e que, se não a compreendemos tão bem, é normal, mas é sinal de que as releituras serão necessárias, porque ela é grandiosa a ponto de as releituras serem necessárias, e que não pode também, tanta gente, essa unanimidade tão grande, estar tão equivocada como às vezes a gente parece crer ao longo da leitura. Esse prefácio te dá a segurança de que vale a pena investir na leitura e vale a pena aceitar a perplexidade inicial e depois dar o próximo passo, fazendo uma releitura e aí ir desbravando mais da narrativa, porque ela contém coisas para desbravar. Esta é a certeza com a qual a gente sai do prefácio, que há muito a desbravar e que não será fácil, mas que vale muito a pena. Quem o fez ficou muito satisfeito. Então aqui, em Pedro Páramo, temos a história de um protagonista inicial, mas eu nem sei se seria possível classificá-lo dessa forma, que é o Juan Preciado. O Juan Preciado é um filho que perde a mãe, e a mãe, à beira da morte, faz o filho prometer que buscará o seu pai, e nisso já sabemos que era um pai ausente, um pai encoberto. Vai buscar seu pai e exigir dele tudo o que for necessário, e ele vive na cidade de Comala, de onde essa mãe vem e que desperta nela muitas boas recordações. Juan Preciado, a princípio, nem pretendia de fato cumprir aquela promessa, mas ele se vê de repente, naquele momento de luto, naquela perplexidade que o luto causa, já em movimento, em busca desse pai. E vamos acompanhando nas primeiras páginas, tudo é muito rápido, afinal a narrativa não é extensa. Ele a caminho, vendo as paisagens, é tudo muito árido, é tudo muito escaldado pelo sol, seco, desolado, mas ao mesmo tempo com certa beleza, montanhoso, há vales e colinas, um relevo acidentado pelo qual se sobe e desce. Ele encontra um sujeito
e numa encruzilhada qualquer, e descobre que este sujeito também está indo para Comala e passa a servir como seu guia. É um tropeiro. Só que nisso dele encontrar o sujeito e de eles irem revelando coisas sobre Comala, as motivações que os levam para lá e por que eles buscam essa cidade, nisso nós já vamos tendo certo estranhamento, porque algo nesses diálogos, certas frases, certas colocações são estranhas. São desajustadas, assim, no sentido de que não parecem fazer sentido dentro da nossa lógica de vida comum. E esse caminho vai se fazendo, não demoram muito a chegar a Comala, e em Comala encontram uma cidade desabitada, pelo menos à primeira vista. Mas logo uma ou outra pessoa vai surgindo e se propõe a ajudar o Juan Preciado nessa busca. Na medida em que o Juan Preciado revela as suas motivações, buscar o pai, e esse pai é Pedro Páramo, logo começamos a descobrir que as pessoas com as quais ele entra em contato conhecem Pedro Páramo. Pedro Páramo é uma figura célebre do local, um manda-chuva, aquele que governa, uma pessoa temida. E essas pessoas também conhecem a sua mãe da época em que ela era jovem e morava ali. Mas a desolação que permeia o lugar e os diálogos que vão se estabelecendo são todos muito estranhos, todos muito desafiadores e vão nos revelando, isso é meio que logo no começo da narrativa, que a morte se faz presente. Nem todos que dialogam como vivos. E esses encontros, esses diálogos, esses personagens, de onde provém a sua fala, não sabemos muito bem se é do mundo dos vivos ou do mundo dos mortos. Em que plano essas vozes ecoam? E nisso vamos acompanhando o Pedro Páramo se encontrando com essas pessoas, histórias do lugar se revelando, história do mando exercido pelo Pedro Páramo, das muitas mulheres que ele tinha, do seu pai, Lucas Páramo, que também era alguém temido, do seu filho, Miguel Páramo, o único filho que ele reconheceu, apesar de, na verdade, ter muitos, porque ele ficava com todas as mulheres por ser o poderoso, e que esse filho também reproduzia esse comportamento, causando grande devastação, grandes dores. Havia quem o ajudasse, houve suicídios, houve batalhas, houve certo envolvimento em determinada quadra com a Revolução Mexicana e todo aquele tumulto da época. Há pessoas comuns, ao padre Renteria, que está sempre envolvido com as situações, porque os personagens estão sempre se sentindo culpados e buscam na igreja o perdão, mas o próprio padre Renteria tem suas perplexidades, tem suas dificuldades, tem as suas dúvidas, não digo de fé, mas quanto à própria santidade de vida, e às vezes meio que condena as pessoas, não lhes concede o perdão sacramental que elas buscam, porque ele mesmo às vezes não consegue esse perdão sacramental. E esse padre Renteria está ali naquele vilarejo todo desolado, pobríssimo. Então ele precisa se manter a igreja. E por isso ele precisa estabelecer acordos não muito louváveis, digamos assim, com o Pedro Páramo, com outras autoridades, enfim, fazer transações. Isso tudo vai se revelando a partir de vozes, às vezes identificáveis,
às vezes indistintas, em diálogos todos permeados por esse estranhamento, de modo que chegamos ao final com uma noção do que se passava em Comala, do que Comala foi, da dinâmica do poder exercido, dos traumas vividos por certas personagens do local, com a convicção de que, na verdade, todos que falam provavelmente já morreram. Mas não é só um diálogo entre pessoas mortas. Nesse sentido, poderia o livro simplesmente se tornar um livro espírita, enfim, se desencarnaram e estão conversando no outro plano. Assim, a sugestão de que praticamente todo mundo está morto, se não todos. Mas o ponto de onde eles falam não parece ser o mesmo plano. Parece haver uma diversidade de planos nesse além-túmulo. E também não é muito claro como eles se percebem como mortos. Alguns parecem ter essa certeza, essa convicção. Outros parecem já não ter tanta certeza, ainda talvez se quererem vivos. Outros já estão debaixo da terra e conversam no caixão onde estão. Mas mesmo ali no caixão há certa liberdade. A gente não sabe até que ponto o corpo ainda tem algo a dizer naquelas vozes, ou se é só o espírito, se é só a alma. O que sobra é a noção de que Comala provavelmente já não existe mais, há ruínas, essas vidas que se imiscuíram com Comala já não existem mais, são ruínas e ruínas verbais. E é nesse ponto que eu considero que está a maestria do livro e o que me move a, no futuro, fazer releituras, que é essa sugestão que a narrativa como um todo, a forma como um todo faz, porque a forma aqui é um conteúdo, no meu ver, de que as vozes, os sentimentos, as vivências, eles perduram no tempo, buscando algo. Certas vivências, certos sentimentos, eles não se esgotam com a morte. Há algo de uma justiça cósmica que eles buscam. Não sei se encontram nesse livro, talvez não, nem sempre, mas elas ecoam em algum lugar, em busca de uma solução. A vida que pulsou em alguém, em algum lugar, em determinado momento, ela não cessa pelo simples falecimento do corpo. De algum modo, ela persiste. A vida busca uma solução, uma pacificação, uma harmonização. E essas vozes, elas ecoam, seja no plano desses mortos que ainda dialogam, portanto há uma vida depois da morte. Elas ecoam a partir das próprias ruínas que sugerem aquelas narrativas. Elas ecoam na memória de quem sobrevive. Elas ecoam nos sonhos dos viventes, na sua relação com o passado. Elas ecoam na própria literatura enquanto registro, ou na escrita, de um modo geral, como um registro. O livro é essa grande sobreposição de vozes, falando de um núcleo central,
de acontecimentos, enfim, acontecimentos ocorridos em Comala sob a égide de Pedro Páramo, cada um com a sua questão particular, com a sua decepção, com a sua culpa, com a sua ânsia de vida não resolvida. É uma polifonia de questões não resolvidas, da vida que persiste enquanto indagação que, na vida como conhecida, não teve uma solução. É o mundo como uma incógnita, como um devir sem completude, como uma perplexidade, a vida como uma perplexidade que vence as barreiras da morte de algum modo, ainda que não seja pela clássica vida após a morte, e busca uma solução. E nisso, nessa sobreposição, nós vamos conhecendo um pouco também do México, um pouco daquela realidade, alguns fatos históricos, tudo assim muito sutil, mas também é possível ter essa noção. Eu acho que numa primeira leitura o que fica é essa questão da vida que pulsa em forma de indagações vencendo a morte. Essa sobreposição de vozes, de perplexidades. Nas releituras, talvez aprofundemos essa percepção e consigamos também encontrar mais significados, mais potencialidades nas próprias narrativas que são contadas, né? Nos acontecimentos de Comala que nos são retratados. Enfim, eu não sei se eu consegui me fazer entender, eu não sei se quem continuou no vídeo ficou revoltado porque tem spoilers, enfim, eu conto tudo e não conto nada, porque o que permanece é um grande ponto de interrogação, então não é um livro de spoilers, enfim. Deixem aqui nos comentários, se vocês já leram, o que vocês retiraram, extraíram de Pedro Páramo, os que releram, o que ganharam nas releituras. E, enfim, se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, se inscrevam, leiam-me no meu blog, me sigam no Instagram, no Facebook e no Scooby, todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através dos links abaixo da Amazon e colaborem com a manutenção do canal. E principalmente me digam se leram, o que acharam de Pedro Páramo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.